Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Eu tenho convicção que esse vai ser um episódio dos mais poderosos para você romper com a sua timidez, ir além, fazer diferença num novo relacionamento, ou na tua carreira, ou ainda na tua abordagem de vendas que você está querendo há tanto tempo aumentá-la. Sabe aquele cliente que você está há tanto tempo passando à frente da loja dele, do negócio dele, e você não tem coragem, né? Por falta coragem de assumir isso. E agora eu vou compartilhar com você, então, 9 ferramentas cruciais para você decolar, para você fazer diferença na sua vida e das outras pessoas. Valeu? Então vamos lá. Peço que você faça uma concentração agora, feche aí os teus outros aplicativos, né? Facebook, WhatsApp, e dá uma conectada aqui, porque eu vou precisar que você ponha na sua mente 9 objetos. E esses 9 objetos vão fazer uma grande diferença ao longo da sua vida, você vai ver. Então vamos lá. Imagine que você tenha, que eu tenho aqui na mão um crachá. Se você tem um crachá da sua empresa, imagina o crachá da sua empresa mesmo, um bem grandão, assim, exagera no tamanho dele para ele entrar na sua mente bem absurdamente. Legal? Ok? Agora você vai pegar e vai colocar no meio desse crachá um cabo de um machado. Legal? Esse machado é da cor laranja. Depois você vai descobrindo que eu vou, na verdade, sendo exagerado aqui para ficar mais forte na sua mente. Então, o primeiro objeto, um crachá, no meio dele eu cravei o cabo de um machado, ou seja, eu rasguei o crachá. Legal? E aqui na ponta do machado eu coloco uma casa. Pode ser a sua mesmo, mas tem uma casa ali. Então, primeiro objeto, um crachá, segundo, o machado, terceiro, a casa. Saindo pela chaminé dessa casa, tem uma criança que está te abanando lá com a mão esquerda, legal? E na mão direita dela, ela está segurando a asa de um avião da Gol, laranjinha também, para exagerar você aí na sua visualização, legal? Na outra asa do avião, eu quero que você imagine que você está colocando lá uma raquete de tênis, está cravando, né, a rede da raquete lá, rasgando ela na asa desse avião. Então, o primeiro objeto, um crachá muito grande, no meio dele você colocou o cabo de um machado, na ponta do machado uma casa, saindo pela chaminé uma criança, segurando um avião com a mão direita dela pela asa, e na outra asa você colocou uma raquete de tênis. No cabo da raquete de tênis você vai colocar aquela estátua do pensador, né? Aquele pensador assim, ele está aqui, ó, né? E no bolso dele você está colocando um iPod, legal? E nesse iPod, na ponta dele, você vai pendurar uma trave, uma goleira de gol de futebol, né? Onde as pessoas chutam e fazem um gol. Goleira, por que goleira? Em algumas regiões do país não é goleira, é trave, né? Mas goleira porque para lembrar gol. Já vamos falar disso. Então vamos de novo. Primeiro objeto, um crachá. No meio dele, cabo de um machado. Na ponta do machado, uma casa, saindo uma criança que está abanando, segurando um avião da Gol. Na outra asa do avião, uma raquete de tênis. Aqui, no cabo da raquete, tem um pensador, né? Aquela estátua do pensador. No bolso do pensador, nós temos um iPod, não é? E pendurado no iPod, uma goleira de futebol, de fazer gol. O que esses 9 objetos têm a ver com conhecer novas pessoas e romper com a timidez, superar a timidez? A maioria das pessoas, elas vão ao encontro da outra ou evitam de ir ao encontro da outra exatamente porque não sabem o que vão conversar. E a grande sacada que eu vou colocar nesses 9 objetos com você é que as perguntas é que tornam a vida interessante. E agora eu vou explicar para você nesse episódio 4 dessas ferramentas, dessas 9, e depois eu vou gravar um outro episódio com outras 5 para não ficar tão longo e você já sair trabalhando, legal? Então vamos lá, o que tem a ver o crachá com o nosso dia a dia? O crachá tem a ver com o nome, não é? E o que acontece a maioria das vezes quando a gente quer conhecer uma nova pessoa? A gente sai perguntando o nome dela. Só que esse é o grande ponto, a gente não se conecta porque a gente, mas eu vou perguntar o nome dela, que estranho perguntar o nome dela, não é assim? E quando a gente entra numa loja, que eles fazem, como é seu nome? Né? E a gente fica assim, como assim? Não dá para vontade de dizer, quem é você, abobado, para querer saber meu nome, não é? Agora imagine você numa poltrona de ônibus, do avião,
e você vai se aproximar de alguém e como que vai se conectar com ele, não é? A não ser que haja um episódio em comum entre vocês. Então, a grande sacada de lembrar do crachá, lembrar de se apresentar. É dando que se recebe. Então eu posso chegar a pessoa ao lado e dizer: olá, meu nome é Domi, como é seu nome? No momento que eu me apresento, me dá o direito de perguntar o nome da outra pessoa. Isso vale lá no outro lado da rua, que tem alguém que eu quero conhecer, vale lá na balada, se você está buscando um novo relacionamento, vale lá no potencial cliente. Eu dou o meu nome para então perguntar o nome dele. Eu tenho o direito de perguntar. Legal? Então, é dando que se recebe. Olá, meu nome é Domi, como é seu nome? E aí, então, eu preciso usar aquelas ferramentas que eu apliquei, que eu compartilhei ontem, de ser um ouvinte de qualidade, para lembrar do nome da pessoa, para continuar o diálogo e saber com quem eu estou falando. Então, esse é um grande desafio, não é? Porque a maioria de nós ouve o nome aqui, e já saiu por aqui. Então, um ouvinte de qualidade, ele vai sacar isso. Já então, matamos a primeira, já estamos começando a se conectar com a pessoa. Dei o meu nome, busquei o nome dela. Segundo objeto, então, depois do crachá, nós temos um machado, não é? O machado lembra o quê? Trabalho, não é? Então, se eu estou conhecendo uma nova pessoa, né, um adulto, eu posso perguntar para ela: onde você trabalha, não é? Então eu vou estar falando de assuntos relacionados ao trabalho. O que você faz no trabalho? Há quanto tempo você trabalha? Se você gosta do trabalho? Quais são os seus maiores desafios no trabalho e assim por diante. Na medida que eu vou estar falando sobre trabalho e eu tenho alguma conexão com aquele tipo de atividade, facilita barbaramente o diálogo. Daqui a pouco eu já trabalho com aquilo, eu vou poder dizer isso para a pessoa, ou então eu tenho um irmão que trabalha com isso, e assim por diante. Ou seja, você está construindo conexão. O terceiro objeto, então, depois do machado, é a casa, não é? E a casa lembra onde você mora, não é? Você mora nessa cidade? Você mora por aqui? Onde você mora? Você mora em casa ou apartamento? Há quanto tempo você mora lá? Você já imaginou se você tem um amigo que mora lá perto? Às vezes, a gente está falando da pessoa, ela diz onde mora e mora no mesmo prédio que a gente, e a gente não tem a mínima habilidade de saber disso. Então, quando a gente pergunta onde você mora, muitas vezes nos surpreende, não é? Ou eu tenho um irmão que mora lá, e isso tudo dá assunto para você manter a conexão e ir continuando a desenvolver ela. E o quarto e último passo desse episódio é o passo sobre a criança saindo na chaminé. O que tem a ver com isso? Tem a ver com se você tem filhos, né? Se você está falando com um adulto, né? Se você tem filhos, ou se é uma jovem com um jovem, você pode perguntar se tem irmãos, não é? Daqui a pouco, se tem irmãos e você tem irmãos também, começa a conversar sobre isso. Se você tem filhos, a pessoa também, se são da mesma idade, pronto, já tem assunto para, quem sabe, passar uma tarde conversando a respeito. Com essas 4 ferramentas, você já abre um longo espaço para dar sequência a teus relacionamentos novos, e também você vai descobrir que isso vai valer muito para os atuais relacionamentos que você tem. Às vezes é um liderado seu, que você conhece muito pouco dele, às vezes é um líder, às vezes é um cliente. Então, não necessariamente são para pessoas novas que você vai conhecer, mas quanto mais pessoas você aplicar essas ferramentas, mais você vai desenvolver o hábito de se conectar com as outras pessoas e ter habilidades de falar sobre o que elas se interessam. Tá entendendo? Que tudo que eu falei aqui, essas 4 passos, essas 4 ferramentas, tem a ver com assuntos que interessam a outra pessoa. Eu tenho o nome dela, eu pergunto para ela sobre o que ela trabalha, ela vai falar sobre isso, sobre aonde ela mora, se ela tem filhos ou irmãos, ou seja, tudo relacionado a ela, aos interesses dela, dentro daquilo que eu falei ontem no outro episódio do Pergunte ao Domi. Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo essas ferramentas, e amanhã eu vou te entregar as outras 5, não é? Dentro de que hoje eu compartilhei crachá, machado, casa e criança. Amanhã eu dou sequência, então, compartilhando o avião, a raquete, o pensador, o iPod e a goleira de fazer gol. Porque esses outros 5 objetos vão impactar em como você superar a sua timidez e conhecer novas pessoas, ou ainda mais, aqueles que você quer e precisa conhecer para os teus negócios e para a tua vida pessoal. Se você tem um comentário, alguma pergunta para colocar aqui embaixo a respeito de como superar a timidez, põe aqui embaixo que eu vou ler todos, e se tiver a ver com o que nós estamos conversando aqui, pode se tornar o próximo episódio do Pergunte ao Domi. Um forte abraço e te vejo amanhã nesse
mesmo canal. Até lá!